Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para batermos um papo. Vamos conversar hoje sobre Monte Santos e o Graal. Mas, primeiramente, quero dar um abraço em todos. Dona Eurica, Moisés, Dona Valquíria não chegou ainda, mas está chegando. Mas vamos nós. Então, hoje, o vídeo e o áudio está tudo legal lá com o Moisés também. Então tá bom, o retorno está indo bem. Então, hoje vamos bater um papinho sobre as ordens de cavalaria, tal, e o mistério do Santo Graal e o cálice sagrado, etc. Vocês poderão encontrar esse material nas palestras que antecederam a essa, tá? Sobre as terras sagradas, e etc. Tem várias palestras lá que vão complementar esse nosso bate-papo aqui, ou vice-versa, ou essa vem complementar aquelas que nós já fizemos, inclusive falando sobre Brasil e Agartha e outras coisas mais, né? Então, o nosso bate-papo de hoje, nós queremos começar falando sobre que nós não estamos aqui para defender tese, não estamos fazendo cabeça de ninguém, nós estamos mostrando simplesmente um trabalho, uma experiência, né? Uma conquista, conhecimento, etc. E aí, as pessoas, vamos dizer assim, vão procurando assimilar essas informações e vão também crescendo junto com a gente. Então tá aí. Então as ordens de cavalaria tinham por objetivo a conquista do Santo Graal, o Santo Cálice. Como muitas outras ordens, no caso dos Vikings também procuravam o Graal, etc. Como no caso de Hitler também procurava o Santo Graal, diziam que estava na Cidade de Luz, que era Paris, e depois de lá ele viu que não estava, e começou a procurar no Brasil. Então buscavam a taça que continha o elixir da longa vida, o licor da imortalidade, o sangue do Redentor dos homens. Então, quem conseguisse colocar as mãos nessa taça, vamos dizer assim, se tornaria, vamos dizer assim, o próprio rei Melquisedeque, o rei do mundo, etc. No Monte Salvar, ergueu-se outrora um templo, conhecido com o nome de Graal. Aí o rei Tinturel guardava as suas preciosas dádivas, que eram a taça e a lança daquele mistério lá do Cristo quando crucificado. Então, aí tem um detalhe, né, uma passagemzinha também das obras de Wagner, né, dos Nibelungs, etc. Então, várias passagens da obra de Wagner. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Ele escreveu uns bonequinhos lá que a gente não sabe o que é. A obra admirável de Wagner tem sido muito estudada sobre quase todos os aspectos, filosóficos, artísticos e até mesmo social. Porém, o que é pouco conhecido é o sentido simbólico, místico, religioso que esse gênio adaptou às suas obras. Abrangendo o aspecto simbólico de suas obras, Parsifal e Lohengrin, tá, né? Que comentaremos nesse trabalho alguma coisinha também. Não vamos defender tese nenhuma, coisa e tal, mas vamos em frente. Conta o coronel Alcott, tá ligado ao trabalho da Blavatsky, etc., que passando por Beirute, foi ouvir uma das obras de Wagner. E então, encantado ficou, que quis conhecer de perto o diretor daquele teatro. Encontrou examinando um trabalho que acabara de fazer e verificou que Wagner estudara com grande cuidado as tragédias orientais sob o ponto de vista simbólico. Quer dizer, ele descobriu, além de um grande compositor, etc., também um pesquisador, né? Vamos dizer assim. Vamos nós. E que, na ocasião, andava muito ocupado com o estudo sobre o budismo, a ponto de querer realizar uma obra musical sobre a vida de Buda, do príncipe Siddhartha. A sua luta, os seus anseios, o conhecimento perfeito que atingiu, que dissipa as dores e os sofrimentos dos homens. Então ele queria tirar isso das obras do príncipe Siddhartha e musicar. Então vamos ver como é que foi. Foi investigando as tradições, os mitos, as fábulas, as lendas e os símbolos, através das tradições místico-religiosas de vários povos, que nasceram as primeiras ideias
que levaram a compor Parsifal, Lorengri e a tetralogia. Então, vamos ver. Então, só para acrescentar, né, tem a obra de Wagner, a obra de Beethoven e também Johann Sebastian Bach. Né, então, vamos dizer assim, uma está ligada à parte do cosmo, outra a parte, vou dizer assim, humana, e a outra parte da antropogênese diretamente. Então, uma está ligada ao primeiro trono, segundo trono, terceiro trono, etc. Vejamos um pequeno resumo os elementos em que Wagner se fundamentou para compor a obra Parsifal. Estudando Wagner, uma velha obra hermética que chegou até a Europa, vindo não se sabe de onde, soube ele que quando Jeoshua ben Pandira, o Cristo bíblico, foi crucificado, Longino feriu com a sua lança o peito do Senhor, do Mestre. Sumiu aqui. Aqui tá funcionando, aqui está tudo conectado. Então ele descobriu, né? Ele viu, ele tomou conhecimento, e porque ele dizia assim, as obras herméticas, né? A obra hermética por quê? Porque as pessoas não têm a chave, né, das escolas iniciáticas para entender como é que a coisa funciona. Os mistérios, eles ficam ocultos. Então, somente aqueles que logram chegar até uma escola iniciática, né, e se dedicar, etc., e se autopoliciar, burilar, etc., e vai conhecendo essas informações. Normalmente as pessoas querem prontas, as informações prontas, mas aí não vão valorizar mesmo. Por isso que tem que ter a parte do ocultismo, e o pessoal dizia que as obras de Wagner e de muitos outros eram herméticas. Porque não sabiam a chave. O sangue correu, não se perdeu, quer dizer, lá da cruz, né? Dizia essa obra que o sangue foi recolhido por José de Arimateia e Nicodemos e levado para um lugar desconhecido, para uma região distante e misteriosa, para um lugar inacessível, onde viviam criaturas que, pela sua pureza e perfeição, se tornaram verdadeiros guardiões de tão sublimes relíquias. Esse lugar, segundo a tradição, tinha o nome de Monte Salvar. Então não podia dizer que era Agartha, né? Vamos dizer assim. Então dizia Monte Salvar, coisa e tal. Entre os essênios também existem as suas tradições e vai por aí afora. Quer dizer, a coisa é muito mais complexa e é muito mais ampla do que se possa imaginar. Vamos nós. Essa tradição se espalhou por toda a Idade Média, dando origem às várias lendas e, sobretudo, às diversas ordens de cavalaria que tinham por objetivo a conquista do Santo Graal, ou seja, o Santo Cálice. Vocês podem dar uma olhada lá na página da Eubiose, no portal de Aquários, vocês vão encontrar lá várias matérias falando sobre o Santo Graal, etc. Vejamos em seu aspecto geral. Numa região da Espanha, que fala lá na obra de Wagner, né? Numa região da Espanha, nos Pirineus, no Monte Salvar, ergueu-se outrora um templo, conhecido com o nome de Graal. Aí o rei Titurel guardava as duas preciosas dádivas, a taça e a lança, etc. Da mesma forma que também os despojos da Revolução Francesa, etc., também ficavam em outro lugar, já aqui no Brasil, num certo lugar do Rio de Janeiro, para não dizer na Pedra da Gávea, etc. Se disserem que eu disse, eu nego, não disse. Vitor, ó, o grande Vitor chegou aí. Boa noite, Vitor. Então vamos nós. Essa confraria é um dia dizimada pela arte diabólica de Cringston, um cavaleiro que, pelos seus sentimentos impuros, fora expulsa da Ordem do Graal. Fez ele, então, um pacto com o mal que lhe auxilia a construir, não muito distante dali, né, do Templo do Graal, um paraíso artificial, cercado das mais lindas moças, flores e de cavaleiros subjugados por Cringston. Isto como um meio de cilada para os cavaleiros que buscavam a taça que continha o elixir da longa vida, o licor da imortalidade, o sangue do Redentor dos homens, etc. Vocês vão encontrar também na
Como é que é o nome? Não vou lembrar o nome. O Elixir da Longa Vida, inclusive tem esse mesmo nome, né? Oh, fugiu o nome, vou lembrar já vou dizer o nome. Então vamos seguir um pouquinho. A ideia da existência de terras sagradas encontra-se muito bem exposta nas antigas tradições da Europa, Ásia Menor, Índia, China e entre os povos das Américas. Todos os povos, de um modo geral, fazem referências às regiões inacessíveis que somente eram conhecidas de certas criaturas que haviam passado por iniciações superiores, que se tornaram dignas e guardiões do tesouro que ali se achava, da doutrina secreta que não podia ser divulgada. Então, só para aqueles, né? Flamengo? Também. Mas aquela coleção que até a sua mãe estava lendo um dos livros lá, que era o Elixir da Longa Vida, coisa e tal, lá em Araponga, coisa e tal, quando nós chegamos lá. Eu lembro de tudo, mesmo do nome do livro, né? E vamos chegar lá. Então, vamos seguir. Toda a Ásia Central, como uma só voz, até hoje, faz referência a Asgard, a Ermed, dos tibetanos e mongóis, uma verdadeira Shangri-La. Os povos das Américas, antes de aqui aportarem os brancos e os conquistadores, faziam referência às cidades sagradas ocultas, a um mundo misterioso, onde de ciclo em ciclo vêm os grandes renovadores da humanidade, como por exemplo, Manco Capac, os Bolshikas, Quetzalcoatl, os Budas, os Cristos, Lao Tse, Zoroastro e vai por aí afora. Conde de Rochester. Aí, dona Mica, agora eu gostei de ver. Aí, isso aí. Então, lá na coleção de Conde de Rochester, vocês vão encontrar, parece que era no livro 5, número 5, uma coisa assim, falando sobre o Elixir da Longa Vida, e depois tem uma sequência de 5 livros depois, que explica todo o processo de iniciação também, etc. Né? Então, eu vou mostrar que a obra do Eterno é uma obra muito ampla, né? E que muitas escolas iniciáticas ficam fechadas, né? Com alguns segredinhos aqui, alguns segredinhos ali, ligados a passados mais distantes, mas no caso do professor Henrique, ele vai mostrando todos esses valores, ele vai, vou dizer assim, ele vai somando, ele vai adicionando tudo isso ao trabalho, e vai mostrando como é que a coisa funcionava e funciona, e tem que funcionar para o futuro. Enfim, os famosos Messias, os Lorengrins, todos aqueles iluminados de quando em quando se fala na Terra, vem dessa região misteriosa e inacessível, que é a Gartha, expressão do divino na Terra, que simbolicamente é o Monte Salvar, ou Valhalla, que é também o Monte Meru, o verdadeiro umbigo da Terra, o Ófalos, por onde descem todas as energias que transformadas sobem para animar e manter todas as coisas. Então está aí, vamos dizer assim, aí nós estamos falando do tempo da Europa, lá no caso, né, do século retrasado para trás. Mas a obra do Eterno é dinâmica e ela não fica parada num lugar só. Ela vai palmilhando o mundo inteiro, coisa e tal, e hoje já não está mais lá, já está em outro lugar, que depois nós podemos ver. Vamos lá. Em todas as tradições, ouvimos referências ao Monte Santos. É o Monte Sinai, onde Jeová fala a Moisés, a conduta do povo hebreu. A própria Bíblia descreve que quando Moisés sobe ao Monte Sinai, onde o fogo se levanta da terra, ele ouve: Moisés, descalça-te, porque pisas em terra santa. Aí está lá. Moisés, é pura coincidência não, viu? Está lá. Seu nome está lá. E lá, no Monte Sinai, recebe de Jeová o decálogo, impresso na própria rocha ou pedra, petrona, etc., quifa, as tábuas da lei, dos conhecimentos que foram escritos na pedra mágica. Daí se deriva o vocábulo latino Petrus, que deu o nome Pedro, pedra, também de Petrus, Pitris, paz, etc. Então, vou mostrando, né, com o processo mais amplo, que existem muitas informações, né, que vão comprovar tudo aquilo que está sendo ensinado, mostrado, etc., dentro das escolas iniciáticas.
Com o decorrer dos tempos, essa tradição transformou-se na pedra fundamental sobre a qual se ergue a Igreja Católica. E daí Pedro ser o hierofante de uma corrente tradicional mística. Então, está aí a pedra fundamental da Igreja através do próprio Pedro. O próprio Jesus vê-lo não só no Monte das Oliveiras, onde recebe a taça da amargura, como também no Gólgota, o sacrifício. Os montes eram lugares onde habitavam os deuses, os senhores que dirigiam os homens. E vai por aí. Então tem vários filmes hoje falando sobre esses detalhes, coisa e tal, né? Na Índia falam em infinitos montes, todos eles considerados sagrados. Então, Krishna, no Monte Meru, contempla o Mahadeva, Zoroastro prega a seus discípulos de um monte, etc. Vamos ver mais, vamos complementar. O Monte Salvar é, pois, expressão simbólica dessa região misteriosa e inacessível para a maioria dos homens, e onde nasceram todas as tradições místicas do mundo. Assim, o Monte Salvar havia um templo. No Monte Salvar havia um templo dedicado ao Santo Graal, que continha o sangue do Redentor dos homens, o elixir da longa vida. Vamos ver quem falou alguma coisa. Vitor, a relação dos montes com os mundos subterrâneos só tem, Vitor. Eu comentei logo no início, para dar uma olhada nas terras sagradas. E outros bate-papos que nós tivemos, aí alguns meses atrás. Dá uma olhadinha lá, que inclusive tem até as relações das terras sagradas, o nome dessas terras, coisa e tal. E também nós mostramos, né, o Brasil e a Garta e outras mais, outra mais palestras. E todas elas ligadas a esse centro, né, iniciático que está ligado ao mistério do Santo Graal. Vamos nós. Lá se viam criaturas que sublimaram suas paixões, que venceram sua natureza grosseira a ponto de se tornarem servidores da lei. Citações de grande valor poderão ser encontradas no portal de Aquários aí, fazendo propaganda da gente mesmo. No entanto, queremos salientar as seguintes passagens na obra de Wagner. Então vamos ver. Quer dizer, lá no portal de Aquários vocês vão encontrar, vou dizer assim, complementos, né? Porque numa simples palestra como essa, num bate-papo como esse, não temos como esgotar o assunto. Então, da mesma forma que nós estamos estudando há muitos anos, né? Mais de 40 anos estudando, então também vai complementando, é como se fosse um grande tabuleiro, como se fosse uma grande peça, né? Vou dizer assim, de quebra-cabeça, e nós vamos montando as pecinhas, coisa e tal, porque nada é dado de graça para ninguém. Nesse caso do de graça, é justamente no sentido de que a pessoa deve procurar, né, e completar, saber a veracidade das coisas e vai completando, vai montando todo o seu, vou dizer assim, todo o seu quadro, né, vou dizer, o seu panorama, a sua visão em relação à iniciação, à evolução. Então, primeiro lá, Sandivis de Alvedre teve ocasião de encontrar certa vez com um desses seres extraordinários que o pôs ao corrente dessa região misteriosa. Legou-nos uma obra em 1910 que foi chamada de A Missão da Europa na Ásia e A Missão da Ásia na Europa, onde narra o que ouviu. Foi a primeira versão que correu no Ocidente acerca desse lugar estranho. Essa obra é difícil de encontrar, talvez já seja fácil agora, já tenha publicado novamente, mas é muito interessante, um trabalho muito, muito interessante mesmo. Falamos de Agartha, diz ele que teve convívio no Oriente com criaturas que, pela posição que ocupavam, por seus cargos de responsabilidade, mereciam inteira fé, as quais afirmavam que, de fato, havia uma região misteriosa, secreta, onde as forças da natureza eram de outra ordem, um verdadeiro mundo a 4 dimensões. Isto é, importante porque Wagner, sutilmente, nos revela a natureza superior do Monte Salvar, quando diz pela boca de Gourmand, aqui o tempo é espaço. Então, Gourmand, ele comenta, né, vamos dizer assim, que ali
o tempo é o espaço, quer dizer, o tempo não é medido pelas mesmas, pelo mesmo sistema nosso daqui da face da Terra. O segundo caso, muitos anos depois, em 1921, o professor Ferdinando Ossendowski, que fugindo à ira dos bolchevistas que o perseguiam, se refugia nas terras chamadas da Mongólia, e lá, depois de passar no Narabanticuri e por outros mosteiros, ele chega à cidade de Urga, onde tem o privilégio de falar com o chefe da religião lamaica, ou lamaísta, o augusto e venerável Buda vivo, da Mongólia naquela época, como é denominado um dos 3 chefes supremos da Igreja Amarela, né, da religião que tem a cor amarela, religião que era das que melhor expressava os segredos da Agartha. Então existe a grande barca e a pequena barca. Esse ser era o Boga do Gengen, o Buda vivo, que teve ocasião de falar desses mundos misteriosos, dos seres que lá viviam, do chefe supremo e de suas várias representações na face da Terra, entre os homens. Teve Ossendowski, nesta ocasião, conhecimento de uma profecia, embora como a profecia do Rei do Mundo. Então dizia, essa profecia é uma coisa assim terrível, né? que diz que no final dos tempos, né, de cada 10 mil homens ou cada 1000 homens, somente vai restar um, etc., uma coisa assim, tenebrosa. Ossendowski, na sua obra Animais, Homens e Deuses, nos fala do Rei do Mundo, o monarca universal, chefe supremo de todas as ordens secretas de valor no mundo, chamado na Índia de Jagrat-Dwipa, na verdade, o rei Melquisedeque, a que a Bíblia faz referência, como sacerdote supremo do Altíssimo. Então são conhecimentos, né, coisas que vão sendo reveladas, vão mostradas para o mundo, e que o professor Henrique de Souza, em 1928, 1930, por aí afora, ele vai mostrando, através dos seus livros, das suas publicações, chamadas Dharana, coisa e tal, ele já vai mostrando essas informações ao mundo. Vamos nós. Mais tarde, diz Ossendowski, continuando as minhas investigações, conversei com uma das criaturas mais sábias do Oriente, chamado Campo Gelug, o bibliotecário do Buda vivo da Mongólia. E essa criatura amável me pôs a par dessa tradição, que é a maior de todas as verdades. Esse ser mostrou-lhe também documentos de uma ordem secreta chinesa famosa em todo o Oriente, a Ordem do Dragão de Ouro. São ordens de cavalaria também, e são reservadíssimas também. Essas ordens existem até hoje, e as pessoas não conseguem encontrar. Elas é que encontram as pessoas. As pessoas são convidadas por elas. Não adianta procurar que não vai achar. Então, as pessoas é que têm que se autotrabalhar, doutrinar, equilibrar, etc., para fazer jus a trabalhar para o próprio Rei do Mundo. Tais documentos faziam referências do Supremo Chefe da Ordem aos mundos subterrâneos e aos homens que neles viviam. Disse-lhe que esse mundo misterioso era realmente a famosa Salem, a cidade de luz, das tradições hebraicas e de vários povos. Então, quando fala sobre essas cidades, na realidade é uma forma de mascarar, vamos dizer assim, e ocultar o nome da cidade de Agartha. Vamos nós. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vamos continuar. Vamos para o terceiro item. Enquanto eu tomei água, ninguém falou nada. Pode escrever alguma coisa para a gente. Então vamos continuar. Terceiro, mais tarde, um pintor e ilustre homem de ciência chamado Nicolas Roerich teve ocasião de verificar o que se falava. Teve a oportunidade de se observar fenômenos estranhos, e um deles é quando se encontra próximo da cidade de Lé,
nas terras de Caxemir, cidade que está próxima de um desses centros a que nos referimos. Quer dizer, Nicolau Roerich também esteve em contato com esse povo, né, vamos dizer assim, com essas pessoas ligadas aos mundos subterrâneos, etc. Ele viu um desses discos luminosos, flamígero, que surgiu inesperadamente das profundezas do espaço, tornando-se um archote imenso, iluminando toda a Terra. A sua esposa ficou assombrada e ele, já mais esclarecido, porque tinha ouvido nos mosteiros de Narabanticuri, de um dos seus velhos amigos, Daraki, referência a esse estranho país. Então ele disse, são os sinais de Shambhala. Quer dizer, os discos voadores, na sua maioria, são sinais de Shambhala, do mundo encantado, cujo soberano é o excelso Mahaguru, ou seja, o rei do mundo. Vamos nós. O quarto, Vishnu Purana, obra que a crítica do Ocidente reconhece como uma das expressões mais elevadas do conhecimento humano. No capítulo 5, tem uma passagem que nos interessa de perto. É um diálogo entre o místico sábio Parasana e Maitri, ou Maitreya, nome este que o mundo em breve tomará conhecimento, etc. Vamos dizer assim, né? Logo, as pessoas vão tomando conhecimento desse nome. Nesse diálogo, pergunta o discípulo Maitri. Vamos ver lá o que ele diz. Senhor, como é constituído o nosso mundo? Esse continente, esta mãe da humanidade, esta mãe de todas as criaturas, é aquilo que nós vemos, que havemos de reconhecer como verdade? Ou há mais alguma coisa que eu, no meu íntimo, suspeito, mas que minha inteligência não alcança e que meus sentidos não percebem? Quer dizer, ele já está desconfiando que existe algo mais daquilo que lhe é ensinado, que ele vê, etc. Vamos nós. E o velho mestre diz, tu sentes, ó Maitri, a voz da própria verdade no teu coração. Já estás preparado para compreender. E, na verdade, os homens jamais estiveram desamparados, quase nos tocando a uma outra humanidade. Não de seres aflitos, não de seres torturados pela angústia, pela insegurança, nem pelo nascimento, pela morte e tampouco pela miséria da vida. Então já está falando desses seres superiores que convivem conosco. São criaturas que lograram evolução espiritual tão alta que, mesmo vivendo em corpo físico, elas estão à frente de nós como guias, como instrutores, etc. A Terra, meu discípulo querido, quer dizer, Maitreya, é mais misteriosa e mais complexa do que tu pensas. 70.000 iojonas é a medida que vai até o centro venerando e obscuro. Então hoje em dia já estão procurando, né? Já existem sinais pela NASA, etc., de que existe abertura nos polos, etc. Mas devo dizer-te que, na verdade, de 10.000 em 10.000 destas medidas sagradas, há uma cidade, uma misteriosa região, que as nossas tradições chamam de Saptapatala, as 7 cidades santas. Que aí vocês vão ver lá nas cidades, nas cidades sagradas, coisa e tal, né? Nas terras santas, nas palestras passadas, vocês vão ver mais detalhes sobre essas cidades aí. Devo dizer-te ainda mais, que nelas há palácios deslumbrantes. Nelas vivem os famosos gigantes da antiguidade, aqueles que tinham outrora o segredo das coisas. Lá se encontram também as nagas, as serpentes iluminadas, que são as detentoras de todos os mistérios. Talvez sejam sacerdotisas, etc., né? Pitonisas, etc. Cada uma dessas cidades tem o seu colorido, cada uma delas tem o seu segredo. Então, cada uma tem tem um segredo, etc. Então, a primeira cidade, das espumas luminosas. A segunda é branca, como a neve. Devo dizer que púrpura é o colorido que atinge a terceira cidade. Lá vivem os grandes heróis da humanidade, que se imortalizaram pelos seus defeitos e que alcançaram a ciência sagrada. E aí está, né, vamos dizer assim, a quarta cidade. O colorido da quarta é amarelo.
há de revelar-te seres que estão ligados à história dos povos que se foram, como a quinta é pedregosa, a sexta é das areias luminosas, a sétima é das chuvas de ouro, porque, na verdade, a coloração de toda a verdade é, na verdade, o coração de toda a verdade. Então tá aí, né? Aí agora eu lembrei, né, que a gente está vendo um filme, e aí no final parece assim, continua, né? Sobre continuando, né? Então, essa é uma parte do nosso bate-papo de hoje. Semana que vem nós vamos dar continuidade, vamos fazer a segunda parte para encerrar. E estamos aguardando que façam perguntas aqui, digam alguma coisa para a gente, etc. Então, seria bom também que investigassem, né, procurassem também no livro chamado Besta, Homens e Deuses, né, falando sobre os mundos interiores, etc. E também os detalhes lá na página da eubiose, lá no portal de Aquários. Tem muita matéria lá também falando sobre esses detalhes aí, que os seres de autarquia já vem falando, né, ocultamente sobre esses assuntos. Então tem algumas coisas já mastigadinhas lá, as terras sagradas e vai por aí afora. Tem vários temas lá, né, que vocês podem ver, e vem um completando o outro. Vem um completando o outro. Vamos montando um grande quebra-cabeça. Já vai acabar? Depende das perguntas, depende do que vão falar. Porque se eu fosse colocar todo esse material pesquisado, a gente ia ficar aqui mais de 1h30, de quase 2 horas. Então eu resolvi fazer em 2 partes. Porque eu também ainda tenho que dar uma arrumada na outra palestra, na continuidade também. Que tem coisas que não se pode falar, etc. Né? Você não está na hora ainda, é reservada para o pessoal. Os seres lagartinos têm consciência de seu grau de evolução na Terra. É uma pergunta ou afirmação? Se for uma pergunta, eles têm consciência sim. E se for uma afirmação, melhor ainda. Então, está aí, está bem encaixado, né? E eles têm noção da vida aqui em cima. Tanto é que eles se oferecem para vir trabalhar aqui, né? Então é isso aí. Eles têm essa noção, Vitor. Né? Eles têm noção. Então, os que fazem parte da grande fraternidade branca, que dão nomes, né, coisa e tal, né? Chamado Panteão Lagartino, etc. Eles se oferecem. Eles se colocam à disposição para vir ajudar. Mas cada um, né, nem todo mundo pode ser rei. Tem que ter um rei, tem que ter um soberano. Então, cada um vem numa função, sem mexer na do outro. E vão tocando o barco. Apesar da situação do nosso país, coisa e tal, e no mundo inteiro, mas está havendo um processo evolutivo também. As pessoas estão se interessando mais por esses assuntos e vai por aí afora. Há um século atrás, ninguém falava disso aí, era difícil. Hoje em dia tem até internet para facilitar, não é mesmo? Então também tem aquele detalhe. A quem muito for dado, muito será exigido. Então as pessoas têm esses contatos, né, vamos dizer assim, e também, vamos dizer, vai haver também uma cobrançazinha também pelo seu Deus, pelo seu próprio Deus interior. Né? Aqui, deixa eu ver aqui mais. Como posso reconhecer um ser lagartino? Olha para Jesus. Brincadeira, ô Vitor. Né? Olha para Buda, Maomé, Lao Tse, Porri, Odin, Pitágoras, né? Vamos dizer assim, né? Então, desculpa a brincadeira, né? Mas é esse tipo de coisa. Hoje em dia, se alguns estão aí espalhados pelo mundo, eles estão, vamos dizer assim, vestidos como nós, né? De paletó e gravata, de calça ali, logo seja e tal, né? Porque eles não podem se revelarem. Mesmo porque existe uma luta, existe uma batalha entre eles e também os outros que formam a polaridade. Que o pessoal diz que é demônio, essas coisas, inventa um monte de história por aí fora. Mas existe classe de seres também que polarizam. Então, se um ser desse se apresentar, for fácil reconhecer, ele vai ter que ser retirado da face da Terra logo, logo. Porque senão vai colocar a perder o trabalho do mestre, né?
da ciência da vida do próprio rei Melquisedeque. Então, eles não podem se revelar de jeito nenhum. Quando a pessoa aparece dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, é porque não é nada. Né? É porque não é nada daquilo. Né? Porque não pode realmente se revelar. Então, uma coisa assim, importante para reconhecer um trabalho é procurar cada vez dar uma espiadinha para trás e ver o que nós fizemos. Né? Então, do ano passado para cá, né, até agora setembro, o que eu fiz? O que eu melhorei? O que eu cresci? O que eu aprendi? Coisa e tal. Então, antes de dormir, faz uma avaliação em cima disso. Então, lá, antigamente eu era assim, agora já melhorei, já não estou mais e tal, já melhorei aqui, melhorei ali e tal. Isso aí que é importante. Daí a pouco que às vezes o pessoal pergunta sobre quando o mundo vai acabar, coisa e tal. Então, tomara que não acabe logo. Para dar tempo das pessoas se recuperarem, né? Vamos dizer assim, pela autodisciplina e tal, e vai melhorando. Quem sabe se de repente na hora, né, de pegar a barca, aí deve ter um porteiro lá. Né? Não vai todo mundo, senão o pessoal invade e a barca afunda. Então deve ter um porteiro. E o porteiro vai pegar a fichazinha lá. Você vai, você não vai. Você vai, você não vai. E quem escolhe? Na verdade, se auto-escolhe, né? Se auto-escolherá, como sempre foi, né? Através do seu Deus interior. Então, quem qualifica ou classifica é a própria pessoa, o próprio Deus interior, que faz esse trabalho. Então, e aí, como o caso do exemplo aqui dos Montes Santos e o Santo Graal, eles vão informando. No caso lá tem um filme falando sobre o Graal, coisa e tal, como é que é o nome? Indiana Jones, né? Caiu a transmissão do Vitor. Vamos guardar um pouquinho. Então, lá no Indiana Jones, eles mostram eles atrás da caveira de cristal, atrás do Graal, vai por aí afora, tudo aquilo ali, eles no deserto procurando, né? A última cruzada, né? O Moisés está falando aqui, a última cruzada, e vai. Então eles vão informando de uma maneira assim, mais popular, né? Essas informações, vão passando essas informações de uma maneira mais fácil, para as pessoas entenderem, de forma da história da carochinha, e vai por aí afora, vai mostrando coisa e tal. Os desenhos vão mostrando coisas para as crianças, coisas fantásticas. Quer dizer, um dia que houver um contato maior com esse pessoal de fora, com os lagartinos, com os seres dos discos voadores, logo que seja, já as crianças, na época já mais adultas, já não vão ter traumas. Vai ser fácil, vai ser mais fácil aceitarem. Porque já os mais velhos não, é difícil. Porque já tem a igreja para, né, manter nas rédeas ali, para não deixar pensar e tudo mais. Os governos que governam a mente dos corações das pessoas também, e vai e faz temos que fazer o que eles querem, e assim não há o crescimento. Tem que crescer às duras penas. Né? Esperar que muitos dessas pessoas, atrasadas, empacadas, saiam de cena para deixar o mundo passar. Então, detalhe, né, vou dizer assim, sobre esses aspectos. Existem muitos filmes, né, falando sobre isso aí, e inclusive mostrando o planeta Terra no futuro próximo, todo destroçado, estraçalhado, acabado, coisa e tal, em ruínas. Quer dizer, tudo isso aí faz parte, né, de uma iniciação. Está mostrando assim, olha, se vocês não tomarem cuidado, vai chegar num ponto como esse aí. E assim vai. No caso do Lucas, né, da Star Wars, né, coisa e tal, mostrando sobre o planeta lá, que é a Estrela da Morte, coisa e tal, e aí, em dado momento, passa que aquele planeta da Morte ali, na realidade, tinha sido Marte, que realmente houve uma explosão lá, e que o resultado diminuiu de tamanho, e criou-se, então, o cinturão de asteroides. E vai assim. Então, são coisas que aos poucos vai saindo, vai sendo falado, mas faz parte de um cabedal muito grande de informações retidas pelas escolas iniciáticas e que vão se atualizando. Né? Então, as escolas do passado falam de acordo com o entendimento daquela época. Como é que as pessoas poderiam entender naquela época. Hoje já tem uma nova forma de dizer, uma nova forma de cultura,
no sentido de esclarecer melhor as mentes mais privilegiadas, etc. Então está aí o nosso trabalho. Ninguém falou mais nada. Dá tempo ainda de falar alguma coisa. Então a iniciação do professor Henrique de Souza foi ainda superior à dita maêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagógicos, mas também criaturas humildes, que é que nós sempre comentamos. Talvez no banco escolar, você encontra professores, mestres, coisa e tal, e também pessoas humildes, também todos eles ali juntos, porque o conhecimento não vem pelos bancos escolares, vamos dizer assim. Ele vem por outro caminho. Então, é dito o seguinte, as portas da iniciação, as pessoas têm que jogar embaixo tudo que ela, todos os diplomas, tudo mais, porque o que ela vai aprender ali é totalmente diferente, não é bem assim. Ela não vai conseguir colocar, dá tempo de quê? Dá tempo. Ela não vai conseguir, como às vezes as pessoas perguntam, como é que pode medir o DNA, se está havendo evolução e não está, quer dizer, a pessoa quer ir para o laboratório. E aí também tem um detalhe. E mesmo que, no caso do exemplo clássico que nós temos, que é o Jesus, se o Jesus viesse, não ia ser reconhecido, não é assim tão fácil, não. Se ele aparece na igreja lá, batendo palma lá, falando, eu vim aqui, coisa e tal, será que vão reconhecê-lo? Será que vão levar ele para o laboratório? E as pessoas, será que vão aceitar? No caso de Buda, se aparece lá no templo budista, será que eles vão aceitar? E como é que eles vão reconhecer? Vai aparecer uma pessoa com a cara, com a estatura, tudo direitinho em relação àquela há 2.000 anos atrás. Será que eles vão aceitar? Então, tudo isso é um caso a se pensar direitinho, coisa e tal. Então, o professor Guilherme Souza ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos de evolução. Já imaginou? Vamos ver essa figura aqui, magistral à direita, aqui nossa, que é o professor Guilherme Souza. Será que as pessoas vão olhar para ele e vão entender que ele foi um mestre e ele é o mestre? Aí vão dizer, não, eu quero provas, quero fenômeno. Naquele filme lá chamado Alguém Lá em Cima Gosta de Mim, ou então, ó God, ó Deus, o Deus se manifesta através de uma pessoa que estava no supermercado. E olha, foi complicado. Então, é por aí mesmo. Dá uma olhadinha lá nesse filme que vocês vão ver que vai ser interessante mesmo, que é a nossa realidade mesmo. A iniciação do professor Guilherme Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os dias, a todos os instantes, etc., da vida. Então, o templo, nós estamos comentando, não é lugar de religião, e sim de realização. Isso que é uma coisa importantíssima. A Eliana não disse que dá tempo. Dá tempo de falar mais um pouco, é isso que ela quis dizer? O biólogos, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Se estudar, se pesquisar, se fizer realizar as práticas ritualísticas, se meditar, se procurar, se sublimar, se autopoliciar, e vai por aí fora. Então, esse desenvolve a emoção, a inteligência e a vontade aí, não é porque entrou biose, não é nada disso. Se a pessoa que vem entrar em contato com a ciência da vida, e ela vem e ela começa a procurar esses valores, ela começa a montar um quebra-cabeça da própria vida dela, com os conhecimentos dados pelo mestre. E aí é importante. Então é o caso também, na Igreja Católica, no Protestante, em toda parte. Quer dizer, não é só entrar porque está salvo, não, porque não está mesmo, não é. Se ela não fizer por onde, se ela não se auto-burilar a sua pedra cúbica, que é a personalidade, não vai resolver, vai ter que reencarnar e voltar tantas vezes até que ela resolva tomar um destino na vida dela.
Então a Eubiose mantém vários departamentos nessas principais cidades e ainda o curso correspondência. Então, qualquer coisa, né? Vamos lá. Estamos conectados, todos nós estamos conectados. A mecânica quântica já está mostrando isso aí, que todos nós estamos ligados. Vai mostrar que, como a Bíblia fala, que nós somos irmãos perante a Deus, coisa e tal, mas na realidade é isso aí, ó. Essa tela que está aí, né? Vocês podem ver. Então, e cada conjunção dessa daí é um grupo de pessoas, é uma mônada, etc. Então, já comprovando cientificamente o que já se falava há muito tempo atrás. Então, prestigie o Portal de Aquário, né, portaldeaquario.com.br, dá uma olhadinha lá, né, que é o nosso caso aqui também, e dê uma olhada nas palestras passadas, porque uma vai complementando a outra. Então, não temos um tema que será esgotado de uma vez só, né, mesmo porque não temos capacidade para isso. Mas, dentro do possível, nós falamos alguma coisa. E, da mesma forma que os senhores também vão aprendendo, também vão crescendo, eu também vou aprendendo também. Então, eu continuo estudando, continuo pesquisando, né? E vamos crescendo. E cada vez vai aprimorando mais. Então, está aí o nosso trabalho. Um grande abraço para todos. Se quiserem, também tem as apostilas, pode dar uma olhada, pode ver através do portal de aquário yahoo.com, né? Pode entrar em contato comigo. Querendo criticar alguma coisa, pode falar também. Pode escrever para a gente. Querendo acrescentar alguma coisa também, pode escrever para a gente. Né? E podemos conversar, né? Ver outros livros também, indicar outros livros, vai por aí afora. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Moisés, Dona Lilica, Vitor, né? Essa turma toda aí que depois vai assistindo também. Um grande abraço a todos. E assim, nós damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Grande abraço a todos, saúde e prosperidade a todos. Tchau, tchau.